Mas vem cá, como é que você conseguiu construir a sua forma de comunicar? Porque é muito divertida, bem-humorada, didática, leve e muito bem posicionada em torno de pautas que são extremamente importantes. Como que foi você elaborar a sua forma de comunicar? Você tem inspirações que te fizeram criar desse jeito? Você foi construindo sozinha? Foi um processo solitário? Como foi? Então, eu, para além de ser uma comunicadora, eu sou também uma historiadora. Então eu vim desse lugar dentro da universidade de construção de um pensamento muito teórico, muito filosófico, aquele arcabouço de pensamento. Eu achava chique falar essas coisas. Eu acho um pouco e aí, ainda assim, de vez em quando. Não, amiga. E aí eu ficava assim, gente, esse povo falando palavras difíceis, quero aprender também, porque eu não sabia falar essas coisas. Eu lembro que eu tinha um caderninho na época da faculdade que eu anotava palavras difíceis que eu achava legal, que eu queria saber o que era. E aí eu comecei a usar várias palavras. Aí depois foi só hablando. Aí ela habla, ela tá assim, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. E aí eu comecei a entender também que dentro da historiografia não dava pra me construir através dessa linguagem acadêmica e teórica um pensamento para as pessoas entenderem realmente sobre a história delas, sobretudo em relação à história do Brasil, que a gente não conhece a história do Brasil. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que para as pessoas poderem entender que, né, talvez a história do descobrimento do Brasil não foi tão parecida como aprendeu na escola, eu preciso de falar isso de um jeito mais popular, ou de um jeito mais acessível. Essa talvez seja a palavra. Mas como fazer isso? Não sei. E por muito tempo eu não soube como fazer isso. Então, por muito tempo os meus conteúdos foram muito no lugar de ativismo político, social, falar sobre a minha identidade. Só que chegou o momento em que eu sempre consumi muito conteúdo na internet. Eu sempre consumi muito conteúdo de cultura pop, tipo, muito assim, e muito meme. Então, assim, eu tenho pastas e arquivos de memes, porque eu amo memes. E aí eu falei assim, gente, eu falar e contar, talvez, algum determinado contexto histórico, juntando ali um abafa, ou juntando um assim, olha, é ela, tipo assim, vai criar um storytelling, uma história ali, que as pessoas vão entrar nela. E aí eu falei assim, acho que é isso, vou começar a trazer um pouco mais da minha identidade pra construir essas narrativas. E aí eu comecei a desenvolver mais conteúdo de uma forma mais leve, e aí é quando eu começo a enxergar que aquilo ali sou eu, sabe? Aquela narrativa tem muito a ver comigo, porque tem tanto meu lado de conhecimento, mas tem também tanto meu lado enquanto essência, que é uma pessoa que tá aqui pra rir, pra brincar, ao mesmo tempo que também pra levar algo a sério, se necessário for. Então é um pouco de cada coisa, mas que também muito de pessoas que me antecederam, assim, sem dúvidas alguma. E eu acho que isso vem muito de pessoas da minha família, sabe? Tipo assim, minha mãe, que são, assim, pessoas ilustres, que assim, se você filmar por um dia, vai dar com barbaridades. Não, é porque a minha família, amiga, e as pessoas onde eu cresci, o lugar, é muito caótico. E eu fui uma pessoa trans que cresceu no mesmo bairro por muitos anos da minha vida. Então todo mundo ali sabia. E aí que... muitas vivências, muitas coisas. E aí que a minha família sempre tem esse jeito de falar muito alto, ou de colocar uma música zona alta e ficar rindo, e bebendo, e conversando, e zoar um ou outro, fazer uma piada que não tem graça, mas que no fim o engraçado é ela não ter graça. E aí isso acabou se tornando um pouco característico meu. E aí vem isso, assim, sabe? A construção da minha narrativa perpassa por esse lugar.